Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos que aqui estão presentes, de forma presencial, e todos aqueles que não puderam estar de forma física, porém que estão nos acompanhando de modo online. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo, onde juntos procuraremos entender um pouco mais sobre a obra interminável, o Livro dos Espíritos, a obra interminável. Paramos na página 15 do PDF e 12 do livro físico, é isso? Isso. E daremos seguimento ao audiolivro projetado, tecnologia a qual nossos irmãos nos concederam e que nos permite ter uma maior compreensão da leitura. Faremos pausas nos parágrafos, né, e iremos debater juntos todos esses temas. Convido a todos a participar ativamente, a tirar as suas dúvidas, fazer os seus comentários. Dessa forma poderemos atingir o nosso objetivo, que é uma alta compreensão que possa ser praticada posteriormente. Muito bem, com a permissão divina, damos início aos nossos trabalhos dessa noite. Elementos universais e elementos morais. Cada elemento do universo possui sua função perfeitamente sincronizada e previamente planejada pela inteligência suprema do universo. Bom, neste ponto, já paramos para refletir que cada elemento do universo possui a sua função perfeitamente sincronizada e previamente planejada pela inteligência suprema do universo. Eu acho que é do conhecimento de todos que a inteligência suprema universal é Deus, né? É o que nós chamamos de Deus. Até por falta de definição, né? O nome que nós concedemos é Deus. Entretanto, sabemos Deus ser a inteligência suprema universal. Agora, você imagina que cada elemento universal é completamente sincronizado, trabalha de uma forma com que todas as partículas sejam perfeitamente sincronizadas, criando todos os processos orgânicos e inorgânicos existentes na Terra, fazendo com que a evolução possa acontecer de forma natural. Ainda assim, previamente planejada, ou seja, esta inteligência suprema não foi apenas capaz de sincronizar tudo o que existe, deixando com que o livre-arbítrio das ações possam preponderar, e quando não o livre-arbítrio, ainda o instinto possa preponderar, como previamente planejou tudo isso. Vocês conseguem atingir a dimensão de Deus diante desse único parágrafo? Vocês conseguem imaginar o que Deus nos proporciona diariamente em todas as criaturas? Eu vou falar só da Terra. Os mais de 8 bilhões de habitantes, que possuem bilhões de partículas, trabalhando o tempo todo, regenerando-se, evoluindo, crescendo, curando, regendo, pensando, produzindo. Imagine a complexidade que é isso. Para vocês entenderem a equiparação de uma forma muito simples, quando vocês tentam fazer 2 ou 3 tarefas ao mesmo tempo, não é difícil? Então, por exemplo, eu vou tentar ouvir música e ler. Vou dar 2 exemplos. Algumas pessoas gostam, até consigo. Tá bom, então eu vou ouvir música, ler e refletir sobre o que eu li. Já limitei. Você imagina a inteligência, que nível que precisa ser para reger todas essas faculdades de tudo que existe. Isso eu estou falando do planeta Terra, fora os outros planetas. Estamos falando deste universo, fora os outros universos. Então, essa é a grandeza de Deus. É algo que pode e deve nos despertar muita humildade no pensar, né? É por isso que nós devemos, sim, clamar a Deus e obedecer à sua vontade, né? Entretanto, Deus deixou a sua vontade de uma forma
implícita em cada um de nós, através das nossas consciências, nós temos acesso, mas de forma explícita, ele deixou em suas leis. E quais são as vontades de Deus? São suas leis. Aquelas deixadas ainda na época mosaica, né? Estamos falando de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, quando Deus enviou a mensagem a Moisés através da sua voz, né? Aquele episódio da árvore que pega fogo, vocês devem conhecer do Antigo Testamento, né? E que depois foi exemplificada pelos passos de Jesus na Terra, né? Então, olha que interessante. 4.000 anos antes de Cristo, isso na Terra, Deus deixou as suas leis, que permanecem imutáveis e permanecerão, pois são as leis de Deus, embasadas em algumas questões, mas principalmente no amor. Questões as quais Deus nos colocou diretamente à sua vontade. Passaram-se mais de 6.000 anos desde a revelação, e nós ainda, quando estamos encarnados, principalmente, e mesmo desencarnados em alguns casos, patinamos ao tentar seguir as leis divinas. Estamos falando dos 10 mandamentos, mas que, compilados, embasam-se em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu já necessariamente tenho a fé. Necessariamente tenho humildade. Necessariamente já passei por cima do meu orgulho, do meu egoísmo. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu necessariamente já despertei o amor próprio. Eu necessariamente já despertei a caridade verdadeira. Eu necessariamente já abdiquei da minha própria vontade sobre a dos meus irmãos. Eu necessariamente já consigo equalizar todos os que estão ao meu redor. E eu necessariamente consigo seguir as outras 9 leis que ele deixou. Então é uma frase. A receita da evolução está contida em uma frase. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não parece muito fácil? Comentem. Eu vou retornar um pouquinho mais antes Bom, para comentar essa frase eu não tenho condições, porque assim, é tão fácil, realmente é tão fácil, né? E aí fica aquela pergunta, por que é que eu não consigo? Por que é que eu não consigo? Mas eu queria comentar assim, né, que o irmão falando do sincronismo, das coisas funcionando bem aqui na Terra, me veio à mente a imagem de que o homem ele tem vida curta aqui na Terra. O perfeito sincronismo funciona muito melhor sem o homem. No entanto, por obra e graça de Deus, a obra de Deus ficaria incompleta se não desse oportunidade ao homem de evoluir aqui na Terra. Então, dano colateral, né? Um dia não será assim, mas por enquanto eu vejo que ainda é. Pelo mal que o homem causa na natureza, nos semelhantes e nos seres ditos inferiores. Você não considera o homem sendo a espécie mais avançada da Terra uma falta de gratidão para com tudo que o permitiu chegar até aqui? A não conservação, a destruição. Você não acha que acaba sendo uma ingratidão muito grande por parte do homem ter sido a partícula mais simples, tornando-se a mais inteligente e usando a base que o permitiu caminhar e evoluir contra a própria existência? Exatamente isso. Aí entra, numa primeira análise, falta de reconhecimento, falta de amor, e ainda muito a evoluir até chegar nesse ponto de completar o círculo no qual o homem reconhece, né? Eu acho que ainda tem muito egoísmo e por aí vai.
Aí você entra naquela questão da lei de Deus, que eu exemplifiquei com uma, né? Se eu sou assim, eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo todas as coisas acima de Deus. Eu amo a minha própria existência mais do que eu amo a Deus. Né? Então, quebra a lei divina. Aonde vocês tentarem levar as falhas humanas, vocês quebrarão a lei divina. Aonde vocês tentarem exaltar os acertos humanos, vocês consolidarão as leis divinas. A grandeza da lei divina é tão ampla que não tem como cometer uma falha sem quebrá-la. E eu posso dar vários exemplos ao decorrer do nosso estudo. Mas o humano, meu irmão, ele não é feito para atrapalhar. Ele é feito para ajudar. O que atrapalha é o momento de estagnação. É não enxergar aquilo que é óbvio. É utilizar o intelecto acima da moral. É observar apenas aquilo que preenche a conveniência, mas não sustenta a consciência. Mas Deus já previa isso. É um processo, por qual todos passamos e passaremos até chegarmos em níveis superiores. Entretanto, o fato de Deus já prever a minha falha não me dá o direito de cometê-la. O escândalo é previsto, mas ai daquele que praticar o escândalo. Pois não. Se Deus cria o espírito simples e ignorante, nós ainda estamos num mundo bastante primitivo, de provas e expiações, onde prevalece o orgulho e o egoísmo, né? E a gente sabe que há mundos mais evoluídos. À medida que as pessoas, os espíritos vão evoluindo, eles podem caminhar de acordo com a sua evolução. Não é, de certa forma, lógico que, com o véu do esquecimento também, que isso prevaleça ainda no nosso mundo? Eu sei que a gente tem que lutar para combater isso, mas eu entendo que esse é um processo de Deus de evolução. Ser lógico não significa ser correto, né? E se fosse tão lógico assim, por que os incomodaria? Por que eu tenho tantos problemas em confrontar a minha consciência de acordo com as minhas atitudes cotidianas, se eu estou apenas no limite da minha utilização das ferramentas que Deus me deu? Talvez esse seja o maior problema da atualidade. O homem, estando no mundo de provas e expiações, não está dando o seu máximo. Não está chegando nem perto disso. Seria capaz de produzir muito mais do que produz. Seria capaz de ajudar muito mais do que ajuda. Seria capaz de ceifar o mal cometido muito mais do que ceifa. Então, o problema não é aonde você está e aonde você chegará, mas é o quanto você está se empenhando para dar o seu melhor. E cada um de nós temos respectivos melhores. O seu melhor pode ser mais do que o dele, que é menos do que o dele, não importa. Mas será que você está dando o máximo daquilo que foi lhe concedido? Da informação que você possui, do intelecto que você conquistou, da moral que você conquistou para as leis de Deus? Então, essa é a reflexão, né? E olha que interessante, ainda estamos no primeiro parágrafo, né? Então, quando analisamos em profundidade os ditames da doutrina, temos horas de discussões filosóficas, né? Pode seguir. Apesar da quantidade de possibilidades e de transformações que o homem já alcançou e as inúmeras que ainda alcançará, dependerá do seu esforço e resignação a busca pelo conhecimento e desenvolvimento intelectual para compreender um pouco mais sobre o complexo universo à sua volta. Quase 8 bilhões de habitantes encarnados no planeta se utilizam dos elementos universais para a existência humana o tempo todo e dependem deles para o progresso e o desenvolvimento. Pois é. Apesar das quantidades e possibilidades de transformações que já foram alcançadas,
pelo conhecimento, desenvolvimento intelectual e, em alguns casos, até o moral, o homem pouco conhece o universo à sua volta, pouco compreende o universo à sua volta. E por mais que ele lute para compreender, novas perguntas sempre surgem. E isso nos distancia ainda mais da grandeza de Deus. Entretanto, nos aproxima em propósito. Nos faz evoluir através do quê? Do esforço. Palavra, talvez a mais importante do parágrafo. Não há evolução sem esforço. E o esforço é uma característica, né? Uma ferramenta de difícil acesso. Porque para sermos esforçados, temos que abrir mão de diversos vícios mentais e de comportamento. Para sermos esforçados, nós precisamos de resignação, nós precisamos de fé, nós precisamos de coragem, nós precisamos de persistência. Ser esforçado garante a evolução. Deus nos deu a ferramenta para alcançá-la através do esforço. Entretanto, nós precisamos nos esforçar para sermos esforçados. O esforço começa, a sua semente é plantada no pensamento, na decisão em fazer. Depois, ela é cultivada na persistência em continuar fazendo. E o esforço, ele é dado em nossa encarnação, desde o dia em que nós estamos ainda habitando o útero de nossas mães. Aliás, antes disso, na própria concepção, onde nós temos que concorrer com os outros espermatozoides para chegar até a nossa fecundação, até o momento em que nós desencarnamos, onde nós estamos nos esforçando para entender um pouco da nossa próxima vida. É por esse motivo que existe uma frase que vocês conhecem bastante na atualidade, que os esforçados se dão melhor do que os intelectualizados, não é? Os esforçados progridem mais. E por que isso? Porque o esforçado, ele é constante em seu progresso, enquanto o intelectualizado utiliza a sua bagagem como muleta para estagnar. Aquela historinha, existe uma fábula, né, infantil da tartaruga e do coelho, né? Acho que vocês devem conhecer, né? Que o coelho sabia que poderia ganhar da tartaruga na corrida, então ficou descansando, e a tartaruga começou passo a passo a sua caminhada. Quando ela estava prestes a chegar na sua linha de chegada, o coelho pegou no sono, acabou perdendo tempo, e quando correu não chegou a tempo da tartaruga, que era esforçada, enquanto o coelho era o intelectualizado. Agora, estando na Terra, no período em que vocês estão, já possuem um certo intelecto, você imagina se forem esforçados, aonde podem chegar? É um coelho resignado, né? Modificaria muito a fábula, né? Então, sejamos esforçados, principalmente naquelas questões que precisamos evoluir. Dúvidas? Pois não? Boa noite a todos. Irmão, uma característica da humanidade hoje é que ela busca muito a evolução intelectual, busca o conhecimento através da ciência, e esquece muito o desenvolvimento moral, que é o que está faltando demais na Terra. E o fato da gente estar cada vez mais almas encarnadas acaba resultando que você também tem uma porcentagem grande de espíritos ainda numa fase em desenvolvimento e que necessita da ajuda de outros para desenvolver mais rápido. E isso não seria o processo normal num planeta de prova e expiação? A gente não passa por ciclos de maior desenvolvimento moral, depois maior desenvolvimento intelectual, e assim um ciclo vai empurrando o outro, e a humanidade como um todo acaba evoluindo.
Por exemplo, 2 séculos atrás, menos de 10% da população no mundo sabia ler e escrever. Hoje a gente já está beirando os 80%. Então, tem muito mais capacidade hoje dessas pessoas receberem a informação, tanto técnica quanto moral, de uma maneira mais consistente do que podia há 2 séculos atrás. Bom, primeiramente eu gostaria de dividir o que é intelecto e o que é cultura. Vocês têm que tomar muito cuidado com esse aspecto. Te ler uma coletânea de obras ou ler mais de 1000 livros te faz culto, não te faz inteligente. Conhecer os avanços científicos, estar a par de tudo o que acontece no planeta, te faz culto, não te faz inteligente. Será que o ser humano está neste grau de intelecto que o irmão está mencionando, sendo que não consegue nem sequer respeitar um semelhante? Será que o homem é tão intelectualizado se não consegue focar as suas descobertas naquilo que o conserve a vida e as direciona para aquilo que aniquila a vida? Será que o homem é realmente intelectualizado ao não enxergar as questões óbvias que anseiam pela sua atenção? Então, o homem, sim, ele pode ser culto, intelectualizado no mundo de provas e expiações, de maneira muito limitada ainda, né, irmão Afonso? E a moralidade segue a mesma linha, né? O homem, quando ele perde o enfoque moral, automaticamente ele não está utilizando a inteligência. Porque é inteligente você focar naquilo que será eterno, que é a sua evolução, e não naquilo que será passageiro e momentâneo, que é a sua vida material. Então, só queria dividir a interpretação de um homem culto e um homem intelectualizado, pois são questões diferentes. A cultura é, sim, muito importante para a construção do homem, mas o intelecto é a cultura praticada, é aprender com o passado para fazer um presente diferente e colher um futuro melhor. Pois não. Boa noite a todos. Nesse caso, o intelecto seria o sábio. O intelecto seria o sábio, aquele que consegue aplicar aquilo que conheceu e muitas vezes o pouco que conheceu. Quantos homens analfabetos sábios que existem? E quantos doutores doutores cultos, mas que não são sábios? Né? Às vezes, aquele senhorzinho que mora na esquina da sua casa, que não sabe falar nem o português, te dá um conselho que você jamais se esquecerá. E aquele doutor que esbanja arrogância, petulância, prepotência, não pode te ensinar mais do que aquilo que você pode encontrar nos livros. Então não confundam, irmão Afonso, não é é apenas uma diferenciação, não confunda cultura com inteligência. Nós sim precisamos adquirir cultura, ela é importante para o desenvolvimento. Entretanto, precisamos ser inteligentes. E ao meu ver, depois do primeiro parágrafo, entendendo que Deus, além de sincronizar tudo que existe, previamente sabia, é inteligente seguir as leis dele. Eu não acho que seja inteligente fazer outra coisa senão seguir as leis dele. Mas seguir com raciocínio, seguir com a racionalidade, seguir pensando sobre, entendendo a matéria e não decorando a matéria. Essa é a diferença. Entendendo o que Deus quer nos passar. Aprendendo, aceitando as nossas fraquezas, mas procurando superá-las. Aceitando os nossos erros, mas procurando fazer diferente. Quer a palavra, irmão Afonso? Concordo plenamente com o senhor. A única senão que eu colocaria é que a inteligência é uma característica do espírito. Ele vai desenvolvê-la através do seu uso, né?
tudo desenvolve com o uso, né? Seja a moral, seja a inteligência, vai ser desenvolvida com o uso. Então, e nós estamos hoje numa condição de difundir conhecimento, difundir cultura e, consequentemente, aumentar a inteligência da humanidade como um todo. Agora, eu acho que a gente ainda está trabalhando muito mal e muito pouco no desenvolvimento moral, que, teoricamente, é mais simples, como o senhor mesmo disse, é atender às leis de Deus. São 10 leis, uma lei maior, e as outras são consequências, e a gente não consegue nem isso. Complementando a boa resposta do irmão, né? Quando você vê que a inteligência é o principal atributo do espírito, né? É o atributo que permite que o espírito evolua, né? Nós temos que entender que o que antecede essa inteligência é o instinto, né? Ainda lá na fase mineral, vegetal e animal, principalmente, onde o instinto já está um pouco mais aflorado, nós já temos comportamentos que impressionam a própria raça humana. Vamos entender sobre a inteligência instintiva. Quando nós pegamos um simples cardume de peixes que viaja mais de 3.000 quilômetros para desovar e retorna ao local que nasceu para desencarnar, quando nós pegamos, por exemplo, a habilidade de animais até primários, como morcegos, de sonar, que é a base da tecnologia avançada de submarinos, entre outras questões. Quando nós pegamos, por exemplo, a orientação, as capacidades que os animais possuem, muito acima da humana, em seus instintos, então a inteligência, ela nasce no instinto, isso é inteligente, né? Nós trazemos essa bagagem, e depois vamos moldando ela, até que ela se torne inteligente. É muito incrível, na verdade é absolutamente incrível você ver uma criança nascer e saber que deve mamar, saber que precisa do leite materno para sobreviver, saber aonde buscar. A própria reação, né? Quando vocês fazem os testes com o recém-nascido, vocês têm os reflexos, você puxa o bracinho, ele abre o bracinho como reflexo, você já sabe se ele está com as faculdades normais. Quando você vê uma criança, por exemplo, engatinhando para andar, né? Engatinhando para andar, isso é maravilhoso, é uma inteligência que evoluiu do instinto. Aí o ser humano desenvolve a sua personalidade, até por volta dos 7, 8 anos. Desenvolve a sua cognição, desenvolve o seu aprendizado. Aí chega na vida adulta, faz o que com tudo isso? Né? O mal. Perde a pureza que tinha na infância para cometer o mal, para querer ser melhor do que o outro. Aquilo que parece que não aprendeu quando a mamãe e o papai dizia em casa, né? Tem que dividir. O irmãozinho é igual a você, tá tudo certo, não brigue. Sabe aquelas orientações infantis? Não foram aprendidas, né? Na vida adulta é o mesmo problema. É uma competição para ser maior, uma competição para ser melhor, mais sábio, quer ter mais, passar por cima, tirar vantagem. Questões primitivas. Eu gosto sempre de contar essa história dos tomates de Chico, né? Quando nós aprendemos o que é realmente ser sábio, Chico Xavier teve diversas passagens no planeta de provas e expiações que mostrou muita sabedoria, né? E uma delas foi quando, ao ir ao mercado, né, com um colega, ele escolhia os tomates ruins da feira, né? E aí o colega falou assim, olha, Chico, você sabe psicografar, né? Você sabe aconselhar os irmãos, mas escolher tomate não é o seu forte. Da próxima vez, você me avisa que eu posso auxiliá-lo nesse processo, porque você está escolhendo frutos muito ruins, né? Ele falou, não, eu sei escolher tomate. Assim, numa pequena cidade, no interior, né, eu sei escolher tomate. Então, por que você está escolhendo os frutos ruins? Para os próximos que vierem ficarem com os melhores. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria.
É você pensar nos seus irmãos, além de si mesmo. Pois não. Só um pensamento que eu li outro dia que eu achei interessante, a diferença entre o sábio e o homem inteligente. O homem inteligente, ele é capaz de sair do buraco em que ele se meteu. Ele é capaz. O sábio é aquele que não cai no buraco. Então, a diferença entre o homem que não precisa tomar o choque para aprender que a tomada dá o choque, né? A única coisa que eu acresceria a essa bela história é que o sábio já caiu em tantos buracos, né? Que tornou-se sábio por isso, né? Ele aprendeu que cair no buraco é doloroso, que existe um processo de sair do buraco, que aquilo machuca, e ele vai fazer da próxima vez de uma forma diferente. A diferença entre o sábio, né, e o não sábio, né, aquele que não possui a sabedoria, está em aprender com as vivências, porque as vivências são as mesmas. Quem de vocês não passou, por exemplo, por perdas familiares? Por enfermidades na família? Por dificuldades em todos os aspectos da encarnação? Agora, quem aprendeu com tudo isso? E geralmente, olha que interessante, outro ponto para a discussão. Há exceções, mas a sabedoria ela vem na terceira idade da nossa existência na Terra, né? Ela vem na velhice, geralmente na velhice. Os sábios são os anciãos, né? Quando nós pegamos os anciãos, né? Das vilas, são aqueles que pessoas de 70, 80, 90 anos, né, que estão no final da sua existência. Por que a sabedoria vem com o tempo? Alguém arrisca? De uma forma geral, é claro que há exceções. Felizes daqueles que desenvolvem a sabedoria ainda quando jovens, né? Mas por que a sabedoria vem no final da existência na Terra? Para aquela ansiedade de querer e é uma busca por ser. E essa busca faz a gente refletir mais, até para já não ter aquela agilidade para física, para fazer tudo o que fazia como um jovem, automaticamente você tem mais tempo e acaba refletindo mais sobre a vida e valorizar mais as coisas que não são palpáveis. Olha que eu acho que mamãe está melhor que você em saúde física, hein? Isso não é uma regra. O que traz a sabedoria é o olhar que o que tem para frente é menor do que o que tem para trás. Estou ali nos meus 80 anos de existência. Sendo muito otimista, eu tenho mais 20. Então aí eu chego naquele ponto de reflexão. Bom, agora está na hora de consertar aquilo que eu sempre soube em minha consciência e não consegui praticar. Porque a minha riqueza, a minha fortuna, não vai caber na minha bagagem, no meu elevador, né? Então, o que eu vou levar? Existem alguns filósofos, inclusive nacionais, eu estava vendo, como o Cortella, né, que estão famosos na mídia atual, né, que falam que a única forma de você viver é permanecer vivo em alguém, né, são as coisas que você permanece vivo. Eu diria que isso é uma forma egoísta de viver, né, você quer permanecer vivo em alguém. Você deve fazer com que alguém aprenda a viver, né, você deve difundir o seu conhecimento, você deve passar para os outros aquilo que a vida lhe ensinou, mas não pensando em permanecer vivo, mas pensando em auxiliar aqueles que ainda estarão, porque a vida é eterna, você continuará o seu trajeto. Seria então que nem aquela analogia referente à mãe desnecessária, que a boa mãe é aquela que se torna desnecessária, que faz os filhos caminharem sem a necessidade da presença dela? A boa mãe dá uma outra reflexão, né, Regiane? Quando nós falamos na boa mãe, nós estamos falando na mãe, que é capaz de amar tanto o seu filho, ao ponto de educá-lo quando necessário. De amar tanto o seu filho, ao ponto de lutar contra esse amor, quando necessário, para orientá-lo. A boa mãe,
ou a mãe que educa corretamente os seus filhos é aquela que ganha o respeito deles, não propriamente a admiração. É aquela que ganha o amor através do respeito. Porque o papel de mãe e de pai na Terra é um papel muito complexo. Vocês são os tutores. Eu vou até fazer uma analogia com o plano espiritual. Vocês são os mentores encarnados dos seus filhos. Independente de como eles sejam. Podem ser filhos saudáveis, filhos com deficiências, filhos com deficiências físicas, motoras, psicológicas, ou filhos superdotados. Vocês são os tutores. E quanto maior for o seu desafio como tutor, maior é a sua capacidade de entregar. Então, olha a complexidade, né, de ser um bom pai e uma boa mãe. Então, sim, seguindo a linha do que você disse, a boa mãe é aquela que se preocupa mais em educar os seus filhos do que conseguir ou conquistar a sua admiração. Entretanto, isso não é conquistado de uma hora para outra. Isso é conquistado com o tempo. A vida vai ensinando isso. Antigamente, quando os pais tinham diversos filhos, né, 12, 13, 14 filhos, ficava mais fácil agir dessa forma, porque você não tinha como dividir, né, a atenção por igual, você dividia o seu tempo e a sua feição. Hoje em dia, com a filosofia moderna, onde os pais geralmente têm um filho, quando tem muito, tem dois, é claro que há exceções, mas de uma forma geral é isso que ocorre, é colocado essas crianças e jovens em pedestais, como se eles não precisassem de uma educação, de uma orientação. Os pais tornam-se os filhos. Responde? Infelizmente, sim. Troca-se os papéis e delega-se a educação para terceiros, querendo os pais serem amigos dos filhos, mas eu ainda falo, minha filha ainda falou, quero que você seja minha amiga. Eu falei, eu não posso ser sua amiga, porque eu sou sua mãe, eu sou muito mais que sua amiga. Então, eu não posso me comparar à sua amiga, porque se eu tiver que falar não para você, eu vou falar. Sua amiga não vai. Pois é, educar é um desafio, meus irmãos, mas nós temos esse desafio como parte do nosso progresso, né? E muitas vezes temos que enfrentar esse desafio sem termos tido a instrução necessária dos nossos pais, né? Porque as coisas vão evoluindo, né? Então, que belo desafio, né? Felizes aqueles que enfrentam. Lembrando que a paternidade não necessariamente, ou a maternidade, são aqueles que nascem de você, né? Existem várias formas de ser pai, de ser mãe, e de ter essa mesma responsabilidade. E são essas diversas formas que Deus nos deu para passar ao outro aquilo que já construímos, para fazer com que o irmão não caia naquele buraco, né? Porque já passamos por ele e não desejamos a dor. Os elementos universais dependem de alguns elementos morais, que são construídos no interior da consciência de cada ser, com os aprendizados das encarnações. O primeiro elemento moral é o amor. Ele é a matéria-prima principal da caridade, e conforme já conhecemos, fora dela não há salvação. O segundo é a fé. Através dela, insistimos em permanecer no caminho do progresso, pois, ainda que possamos sucumbir a algumas adversidades, sabemos que o amanhã será mais promissor. O terceiro é o esforço. De que adiantaria amor e fé sem esforço? É este que garante a continuidade da evolução. Desenvolvam os elementos morais e chegarão mais perto de compreender os universais.
intelecto e moral devem caminhar simultaneamente. Muito bem, né? Estamos falando aqui de 3 elementos: amor, fé e esforço, que consideramos ser elementos morais. Quando falamos que amor, fé e esforço são elementos morais, o que queremos dizer com isso? Alguém arrisca? É mais difícil do que parece. Vamos lá. Por favor, tentem. São elementos que constam nas leis morais de Deus? É um caminho, mas é um pouco mais do que isso, né? Estamos falando de amor, fé e esforço. Concordo. Estão ali inscritos, né? Nas leis divinas. Pode falar. Só podemos oferecer se realmente o possuímos, porque muitas vezes a gente acaba exigindo do outro e nós não o desenvolvemos em nós mesmos. Então, seria algo moral, porque eu só posso exigir do outro se eu sou o exemplo daquilo, se eu realmente amo, se eu realmente tenho fé e se realmente eu me esforço perante a sociedade. Também. E vocês acham que esses elementos são interdependentes? Eu tenho como desenvolver o amor sem desenvolver a fé? Eu tenho como desenvolver o esforço sem ter amor ou sem ter fé? Como que está essa ligação, né, desses 3 elementos, na opinião de vocês? Pode falar. O ideal seria andar em conjunto, mas acredito que ainda, até pelo mundo que nós estamos de provas e expiações, a gente percebe essa subjetividade, porque alguns têm o amor muito mais desenvolvido, outros têm a fé, outros se esforçam mais. Seria o ideal caminharem junto, mas eu não sei esse caminho, não tenho essa resposta. Paulo? Eu vejo essa interligação entre eles, tá certo? Os 3 elementos têm que estar interligados, senão também fica desequilibrado a evolução. Mas eu não consigo ir além disso, não. Tá além de mim. Pois bem, quando falamos de leis de Deus, estamos falando de fé, de amor e de esforço, como o irmão Alfonso disse. Essa tríplice, né? Esses 3 pontos imutáveis da evolução estão completamente interligados e dependem de um trabalho em conjunto para construir a nossa evolução como espírito. Quando nós adquirimos esses 3 elementos em plenitude, nós já estamos em um mundo de pureza. Não estou nem falando que estamos fora de provas e expiações. Porque para termos amor, necessariamente temos que ter desenvolvido a fé. Para termos fé, tivemos que nos esforçar. E quando falamos desses 3 desenvolvimentos simultâneos que começa a acontecer no planeta Terra, né? Nós já temos o início desse desenvolvimento no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, estou dando exemplo da Terra, nós começamos a nos deparar com questões que confrontam a antagonia, as questões antagônicas a esses 3 quesitos, que na verdade podemos basear em 2, que é o orgulho e o egoísmo. O que vai contra a fé, o amor e o esforço? O orgulho e o egoísmo. Quando eu sou preguiçoso, eu sou o quê? Egoísta. Eu quero pensar apenas no meu bem-estar. Quando eu sou descrente, eu sou o quê? Orgulhoso, não quero admitir que existe um ser maior. Quando eu sou maldoso, eu sou o quê? Egoísta e orgulhoso. Os 2. Então, o que vai contra a esses 3 pilares são as 2 maiores chagas da humanidade. E elas que devem ser combatidas. E quando eu consigo combater o meu egoísmo e o meu orgulho, eu me torno uma pessoa amorosa, consequentemente desperto a minha fé através do meu esforço. E aí eu já estou num nível de pureza. São 3 palavras a serem trabalhadas, né? Olha que interessante como existe uma dificuldade do homem em superar o seu ego, né?
como existe uma dificuldade do homem de admitir que precisa despertar a verdadeira, e quando eu digo verdadeira, não é qualquer uma, né? É a verdadeira humildade que existe dentro de si. E quando falamos em humildade, não podemos esquecer ou deixar de remeter-se a Jesus Cristo. Aí eu gostaria até de fazer uma pergunta aos irmãos, para ver se vocês estão atentos aos estudos, né? Alguém pode me dar algumas características da humildade de Jesus, quando Jesus mostrou-se humilde na terra? Isso porque existem relatos de 3 anos da passagem dele na terra, né? Viveu 33, né? Existem relatos de 3. Exemplos, por favor. Eu acredito que a maior humildade que Jesus deu na terra é quando ele estava numa situação de ser crucificado, ele tinha poder de anular tudo aquilo, e ele aceitou aquilo. Então, que humildade maior? Você tem o poder de aniquilar tudo se quiser, e você aceitar ser crucificado, morto. Um excelente exemplo. Vamos dar outro exemplo, vamos lá, vamos remeter às o exemplo mais humano é a cerimônia do lava-pés, né? Onde ele chama os seus discípulos que para servir a Deus é necessário servir aos demais. O ápice da humildade de Jesus na terra, né, exemplificado de forma gestual, foi lavar os pés de seus discípulos. E quando eu falo ápice de humildade, vocês têm que lembrar de discípulos que andavam descalços há 2020 anos, né? Não eram pés bonitinhos como os que vocês têm nos dias atuais. Jesus ajoelhou e, sem qualquer tipo de repulsa ou de repúdio, lavou o pé dos seus discípulos, mostrando a eles que não estava acima deles, mas sim, quando necessário, abaixo, para erguê-los e construí-los e edificá-los, né? Mas tiveram outros casos, vamos lá, vamos que vocês lembram. Eu acho que de reencarnar nesse planeta já foi um grande ato de humildade. A reencarnação no planeta Terra também pode ser um ato de humildade, né? Tendo em vista que acreditamos que Jesus, sim, foi um espírito missionário na Terra. Entretanto, não significa que não tenha sido esforçado, né? Tem mais, irmã Ana? Está mutada, querida. Só apertar o microfoninho. Boa noite a todos. Para mim, um ato de humildade foi quando ele estava no Monte das Oliveiras e teve aquele momento em que ele pediu para que se afastasse o cálice, onde ele se comparou ao mais humilde de nós, onde ele disse que ele se fez humano para provar que ele não estava acima de ninguém. Perfeito. Outro exemplo de humildade de Jesus, né? Quem mais? Vamos aproveitar para reviver, né? As experiências e as passagens de Jesus. Normalmente, Jesus, quando praticava o que a Bíblia chama de milagres, né? As curas, as recuperações, ele sempre colocava que quem salvou foi a fé de quem pediu. Nunca ele se colocou como ele sendo o salvador, o que executou aquilo. A tua fé te curou. Perfeito. Outro exemplo. O meu reino não é dessa terra. Outro exemplo de humildade de Jesus. Bom, vamos lá. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? No caso da prostituta, que estava sendo apedrejada pelos seus irmãos. E na cruz, como disse Paulo, finalizou a sua história na terra com... Já afastei, viu, Milton? Finalizou sua frase na terra com... Perdoa-os,
pois não sabem o que fazem. Então, esses exemplos de humildade de Jesus são exemplos de um espírito puro, não, um espírito que tornou-se puro em sua passagem pela terra, que mostrou a sua grandeza através do esforço de tentar, e os exemplos que deveriam ser seguidos por cada um de nós, né? Seja no plano espiritual, no plano material. Agora, qual era a necessidade de nível intelectual de Jesus, ou qual que era a bagagem intelectual que Jesus tinha que ter para praticar isso que ele praticou, que nós acabamos de mencionar? Por favor. Até onde se sabe, né, Jesus não era uma pessoa de muita cultura, teve muito pouca oportunidade nesse sentido. Então, não era o ponto principal dele, na minha opinião. Não era de muita cultura, mas de grande intelecto, né? Para promover essas ações de dar a outra face, de ser crucificado para exemplificar aos seus irmãos que o mal não se combate com o mal, que o mal se combate com o amor. É de grande intelecto. Entretanto, sim, de baixa cultura, né? Um irmão que vivia com condições limitadas, subsistindo na terra, entretanto, que deixou uma grande bagagem. E quando falamos de Jesus, não podemos nos esquecer dos outros irmãos que passaram pela terra e deram diversos exemplos de humildade, né? Tantos outros que vieram e pregaram e fizeram. Agora, a pergunta é, em que momento que os humanos encarnados se esqueceram disso? Vocês acham realmente plausível eu, uma vez por semana, ou ir num centro espírita, ou ir numa missa, ou num culto, e agradecer a Jesus pelo que ele fez por mim, e todas as outras 24 horas dos meus dias serem voltadas a suprir o meu orgulho e meu egoísmo? Será que esse é o caminho que Jesus espera de nós? Será que esse é o caminho que Deus espera de nós? Pois não. Na minha opinião, meu irmão, Deus está dentro de nós através da consciência. Então, nós não precisamos ir numa igreja, num centro, num culto, para agradecer a Deus, mostrar a nossa humildade e a gratidão. Agora, quando nós falamos em agradecer a Deus, tem um outro ponto importante, né? Qual que é a melhor forma de agradecer a Deus? Muito obrigado, Deus? Agradecer a Deus é auxiliando as suas outras criações, as suas outras criaturas, é preservando a própria existência, é cultivando o amor, é obedecendo às suas leis, é entendendo que é através dele que alcançaremos a nossa evolução. Essa é a melhor forma de agradecer a Deus. São com ações práticas, cotidianas, que, como disse Paulo, independe de religião, independe da prática religiosa. São oportunidades que são dadas diariamente a cada um de vocês. Pode seguir. A maior das leis. De todas as leis que já descobri e proporcionei ao mundo, nenhuma se igualará à lei do amor, o maior presente que nosso Mestre Jesus nos deixou. Deus, em sua infinita inteligência, fez com que pudéssemos caminhar de acordo com a nossa visão limitada, mas sem que jamais deixássemos de progredir. A cada descoberta, sempre surgirão novas dúvidas. A cada dúvida, uma nova busca por respostas. E cada resposta conduzirá ao progresso e à evolução universal. Por mais sabedoria que possamos adquirir, é necessário ter em mente o quão pequenos somos perante tudo que existe. Tendo a humildade de entender e a persistência para modificar o mundo através do nosso exemplo. Acredito em um mundo diferente na forma de ver, agir e amar. Peço a todos que compartilhem dessa crença
e a exemplifiquem todos os dias por meio do esforço e da dedicação. Onde houver uma mente empenhada no bem, haverá esperança. Dias melhores serão consequências do bom uso do nosso livre-arbítrio e do de todos os nossos irmãos. Isaac Newton, Matão, 11 de julho de 2019. Pois bem, os irmãos, quando chegam no plano espiritual, dão mensagens diferentes daquelas que deixaram na Terra, né? Estamos falando de um irmão que contribuiu muito, né, para as leis da Terra, e que ao chegar no plano espiritual, veja como ele dá maior importância à lei do amor, né? Maior importância àquilo que não pode ser palpável ou descoberto através dos estudos. Não significa que não tenha importância aquilo que ele construiu, mas ele coloca o seu enfoque e a sua energia naquilo que leva à evolução. É muito bonito de ver irmãos que contribuíram tanto para a Terra, mostrando que possuem de fato intelecto e não apenas cultura, ao perceber as leis do amor. Mas tenho uma ótima notícia para dar para cada um de vocês antes de encerrarmos nesta noite. Cada um de vocês tem a imensurável oportunidade de seguir as leis de Deus diariamente. O primeiro passo é observar, encontrar, identificar essas oportunidades, trabalhar ela dentro de vocês e colocar na prática. Se esse estudo puder levá-los a melhorar um ponto em relação ao progresso, ele já terá atingido o seu objetivo. Tem 3 aí, né, a serem trabalhados nessa noite: amor, fé e esforço. Desejo a todos um ótimo descanso. Que Deus possa perdurar em seus corações, fazendo com que vocês possam ter a resiliência necessária e principalmente a resignação para cultivar as suas leis. Muito obrigado, uma ótima noite. Bom descanso.